Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar a Deus, pastor amado de nossas almas, ou sumo pastor. Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de, nesse primeiro domingo, ou primeiro dia da semana, que é o domingo, que para nós ele tem um sentido tão especial, porque foi no primeiro dia da semana que o túmulo foi aberto, que a expectativa causou perplexidade no coração daquelas mulheres e homens que foram ao túmulo e ouviram uma voz: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo ressuscitou, e hoje em espírito ele está vivendo na vida da igreja, e o Senhor está aqui para nos guiar, para nos refrigerar a alma, para nos alimentar, para nos confortar, para nos consolar. Pastor amado, Cristo, ó Filho de Deus, o grande ressurreto, nesta manhã nós adoramos a Ti, não só com os lábios, mas com o coração, com a nossa vida, um culto racional. E nós pedimos ao Senhor, receba o nosso culto nessa manhã, porque ele é para Ti, é o culto ao Senhor. Abençoa o Teu povo que aqui está presente, aos que nos acompanham, ó Deus, pela internet, aqui no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, que o Senhor esteja abençoando e falando a esses corações. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Estamos aqui nesta manhã por causa do nome de Jesus. Acontecerá uma posse hoje de um novo pastor efetivo ou titular por causa do nome de Jesus. Tudo é no nome dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele, e sem ele nada existe, nada acontece. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então cantemos ao Senhor. Pois nele gozo, paz e dai luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante ao Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto
Graças a Deus. Irmãos queridos, pode sentar. Queria chamar aqui mais para frente, estou vendo ali pastor Tertuliano está com a Mara, pastor Ayrton, se está confortável aí, porque também não tem muitos lugares. Se puder vir mais à frente, tem também os evangelistas que estão aqui, puder vir mais à frente, nós agradecemos. Muito bem, saudar nossos irmãos que estão na internet nos assistindo. Deus abençoe esse domingo também. Agora, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, do verso 10 até o verso 13. 2 Timóteo 3, do verso 10 ao verso 13. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tens suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos orar. Pai querido, toma a tua palavra e fala aos nossos corações, aos pastores, aos oficiais da igreja, aos evangelistas, ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje aqui tem pessoas que vieram de longe para a posse do pastor Francisco. Os filhos aí, está o Lucas e o Tomás, e mais o André, que é um cunhado, está aí. Pode ficar em pé, por favor. Aqui, Lucas, Tomás, André, né? Não errei seu nome. Muito bem. Maria Eunice, também é cunhada. Cunhada, seja bem-vinda. E a Nasna. Muito bem. Muito bem. Deus abençoe a vida de vocês. Pode sentar. Daqui a pouco ele vai ser pastor titular, mas ainda sou o pastor titular, eu quero saudar vocês. Mas, irmãos, Francisco pode me ajudar. Eu acho que foi a segunda vez que ele veio aqui, veio com a Los Angeles. A irmã Terezinha Pinheiro sempre sentava aqui, no segundo banco. Quando chegava e tinha alguém, era o lugar dela, cativo. E aí começou o culto, ela falou, que o pastor Francisco falou para mim, é ele que vai lhe substituir aqui na igreja. Ela não sabia de nada que nós estávamos conversando, nem o conselho sabia, estava vindo para conhecer a igreja. Mas a Terezinha, muitas vezes, ela falou coisas para mim. Quando teve aquela situação aqui, em 2007, nós estávamos no retiro, e o fogo do Senhor caiu no retiro, um negócio maravilhoso, nós fomos orar, e ela começou a orar e dizer, os teus filhos vão voltar. E o Senhor que está te dizendo isso aí. Só estou vendo isso, já fazem 10 anos, as coisas acontecendo. Talvez você nunca ouviu isso, né? Aliás, daqui para frente eu vou começar a falar algumas coisas que você nunca ouviu. Irmãos queridos, se vocês alguns não vieram domingo passado, tem um boletim especial aqui, tem alguns aqui, você pode pegar depois do culto. É um pouco da história de 40 anos aqui na igreja. Amados irmãos, em junho dia 16 de junho, chegaram para morar em Manaus, trabalhar com a igreja, pastor Francisco, Los Angeles. Naquele mês, logo em seguida, pastor João Crisóstomo Júnior adoeceu e faleceu em novembro. Foi um tempo tão difícil. No dia do funeral do pastor Júnior, até perdi 60% da voz, essas emoções, essas coisas.
Mas o fato é o seguinte, a igreja estava triste, lógico, o Júnior foi um pastorzão aqui do nosso lado, desde o tempo do pastor Caio, mas uma irmã disse uma coisa, pastor, uma irmã da SAF, eu não sei quem foi, Deus enviou o pastor Francisco para nos consolar. Que o pastor Francisco não tinha uma ligação forte com o Júnior. Ele sofreu, mas sofreu como quem viu o Júnior aqui uma semana ou duas, e o Júnior foi de férias, quando voltou foi para o hospital. Mas todos nós estávamos muito abatidos. Mas antes de falar da palavra, eu queria dizer, irmãos, aqui, esses 5 anos observando o pastor Francisco, que ele já era pastor titular há 20 anos, 4 anos na igreja Betel, em Itapeva, e 16 anos em Sorocaba. Então, e agora 5 anos como pastor auxiliar. Então, eu queria dizer aqui, irmão, colocar 5 virtudes que eu tenho visto no pastor Francisco. Nós temos convivido intensamente. Primeiro, eu não vou comentar muito porque o tempo não vai dar. Bom caráter. Pastor Francisco é um homem de bom caráter. Aqui na igreja tinha uma pessoa altamente desconfiada que já está no céu. Eu acabei de falar sobre ele, o Júnior. O Júnior sonhava ser policial, detetive, ele era o nosso detetive. Qualquer negócio que cheirava aqui, o Júnior atrás descobria tudinho. Impressionante. Impressionante. E o José Nery, que sempre faz muitas perguntas, se fica olhando, mas ele está ao lado do pastor Francisco, muito trabalhando 5 anos. Então, Francisco, seu caráter foi provado aqui. Segunda palavra, nós vimos a capacidade do pastor Francisco de elaborar e executar planos, projetos. Está muito claro, 4 estações, discipulado, o SEI, que é o sistema de ensino, junto com o pastor José Nery e o pastor Paulo César. Terceira característica, coragem para exercer a liderança no ministério. Gente, ore, por favor, pelo pastor Francisco. Precisa de coragem, muitas vezes. Nossas emoções, às vezes, estão movidas, mas nós temos que tomar decisões. E isso ele tem demonstrado. 4º lugar, disciplina. Disciplina na comida. Quando ele chegou aqui, tinha uma barriguinha, eu e José Nery fizemos um discipulado com ele. Né? Ó, rapaz, esse negócio de refrigerante, açúcar. Também na caminhada matinal. 5h30, 6 horas caminhando. Nós viajamos junto com aquela viagem na Reforma. Eu de manhã não é minha hora de caminhar. 6 horas eu estou acordando. A minha caminhada é à tarde. Mas 6 horas da manhã, Francisco estava no corredor do hotel caminhando. Ele avisou, você avisou o pessoal, olha, vocês vão ver porque tem câmera, né? Eu estou caminhando, estou fazendo minha caminhada. E assim, lá em Orlando, nós estávamos no hotel, a nossa caminhada era à noite, de manhã tinha reunião, aí nós caminhada de oração, dá 3, 4 voltas na região lá do hotel, que era grande. E também disciplina no compromisso. Ele assume compromisso e trabalha para aquele compromisso. Eu tenho observado. Nós já conversamos muito, comemos muito tambaqui junto. Só que nós vamos comer outros tambaquis agora para frente e conversar mais um pouco. Uma 5ª característica, irmãos, é que o pastor Francisco é trabalhador. Trabalha, e temos visto isso, não precisa falar muito. E isso tem sido também uma marca no seu ministério, e se preocupa com muitas coisas, e ele já está ficando parecido com alguns pastores aqui da IP Manaus, que o cabelo está ficando branco. E eu te digo, Francisco, não é profecia não, uma profecia. Daqui 10 anos está bem mais branco, eles vão estar. E aqui, irmãos, eu vou começar deixando uns textos para o pastor Francisco, depois eu volto para o texto que eu li,
E nós vamos... Vai ser muitos textos, mas eu não vou pregar. Isso é mais para deixar registrado. Eu vou tirar uma cópia disso e vou dar para ele. Tem textos para a igreja também. Mas em Jeremias 3:15, e para mim, pastor Francisco, esses textos são os textos muito importantes, ou mais importantes para o meu ministério esses anos. Jeremias 3:15, a promessa de Deus: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria, com entendimento. Isso aí é uma promessa até dentro de uma profecia, porque Israel estaria junto. Isso é bem mais para frente, só Deus sabe quando. Mas isso, eu vou te dar os textos que me influenciaram nesses 40 anos. Também, 2 Coríntios, capítulo 1, não vou comentar por causa do tempo, nós vamos conversar na viagem. 2 Coríntios, capítulo 1, e verso 12, porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no presente mundo e mais especialmente para convosco. Deixar esse texto para o pastor Francisco e para os pastores, evangelistas e os oficiais da igreja, presbítero e diáconos aqui, que aqui é sim alguém que estava exposto ao apóstolo Paulo. E esse texto sempre me falou muito ao coração. Testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Também em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 16, no verso 17. Verso 17, 16 e 17. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós estamos, como tantos outros mercadejos, nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Deixa aberto aí e vamos ler o verso 3, 5 de 2 Coríntios aqui. Diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então eu queria juntar aqui esses 3 versículos numa palavra rápida. Primeiro, Paulo disse: nós não estamos como muitos mercadejando a palavra de Deus. Isso é, escolhendo os versículos bíblicos que pode dar uma coceirinha no seu ego, que pode te ajudar a pensar, ou seja, é tipo caixinha de promessa, só vem coisa boa. Mas eu nunca tive caixinha de promessa, não critico quem tem, mas eu quero ler a Bíblia toda, as promessas e a repreensão de Deus. Sem isso, você vai estar se enganando, pensando só nas promessas. Então aqui ele diz: nós não estamos como muitos escolhendo aquelas coisinhas para agradar o povo. Como alguém foi assumir uma igreja nos Estados Unidos e a pessoa disse: por favor, não fale para a igreja sobre pecados. Como é que é, rapaz? Não fale sobre pecado.
Você está pensando o quê? Que eu sou um profissional propagandista, marqueteiro? Eu sou um pastor, eu vou falar a palavra de Deus, se me quiserem eu estou aqui. É como o pastor Júnior, estava pregando lá em Niterói, batendo como sempre, né? Aí chegou um presbítero, pastor, o senhor não fale tão duro com a igreja assim, pastor, vai ter uma eleição daqui a pouco. Ele disse, eu estou em campanha, ele disse. Se me quiserem, já sabe como eu sou. Estou em campanha. Figuraça. E aí, irmãos, também Paulo disse, quem é suficiente para estas coisas? Ele está falando do ministério. Irmãos, essa palavra sempre esteve no meu coração. Eu sempre me senti insuficiente. Sempre me senti inadequado. Cada pastor sabe a responsabilidade, o tamanho do peso que vem sobre ele. E aqui esta palavra, suficiência, suficiente em habilidade. No grego, Strong explica, adequado, competente para fazer algo. Então, minha oração, pastor, já disse, vou orar todos os dias pela sua vida, pela Los Angeles, é que a suficiência, que Paulo diz depois, a nossa suficiência vem de Deus. Então, eu sempre me senti muito insuficiente. Primeiro, eu não tive oportunidade de fazer seminário. Eu fiz a faculdade, administração, quando eu terminei, falei, pastor Caio, quero ir para o seminário. Não, meu filho, fique aqui para me ajudar. E o Caio estava indo para Niterói, e aí eu fui educado aos pés de Gamaliel. Foram 30 e poucos anos. E essa palavra, nossa suficiência, que está no 3:5, vem de Deus. Pastor Francisco, você vai precisar lembrar disso. A igreja hoje tem entre 9 a 10 mil pessoas. Não temos rol atualizado, mas sei que são 123 congregações. Contando com que está Pedras Vivas e aqui a Central, pensando na congregação, são 125, mas 20 já estão sendo iniciadas. De vez em quando eu falo com o pastor Alcidir, você não sabe, pastor, tem mais 2 entre os indígenas lá no Rio Manjuru. Nunca nem ouvi falar desse rio. Tem 2, mas como? Foi lá com o Ronaldo Lidório, tem na gente, tem culto toda semana. Falei, meu Deus, ninguém segura esse povo, né? Graças a Deus. Mas Paulo está dizendo aqui que também ele estava servindo a Deus com sinceridade de Deus. Isso é, pureza e simplicidade. Disse-nos o pastor Frederico que sinceridade vem de sem cera, porque na Europa se fazia muitos móveis, quando tinha uma rachadura, eles metiam a cera naquela rachadura e passavam o verniz para vender como se estivesse perfeito. Depois de um tempo, aquela cera ia aparecer, ia rachar que tinha uma rachadura. Então, sinceridade, sem cera. Vejo que você é um homem de Deus, e essa palavra sempre falou muito ao meu coração. Também, Paulo está dizendo aqui, sóbrio, em outro texto que vamos ler, e essa palavra quer dizer calmo, sereno, de espírito moderado, controlado e circunspecto. Sóbrio, a pessoa que tem sua mente no lugar. E aqui, pastor Francisco, uma palavra que falaram muito para mim semana passada. Aliás, semana passada foi cruel, irmã. Porque eu estava aqui, os olhos toda hora molhados, como está agora, a Lucília chorando do meu lado, e me deram mais um guardanapo, eu dei para ela, porque era muita emoção. A noite foi assim também, na segunda-feira também. Aí chegou quarta-feira na SAF, também. Aí a Ana Cora passou com um saco aqui cheio de guardanapo. Falei, isso é para a Lucília? Essa não é para o bolo. Fizeram um bolo desse tamanho.
Aí eu chego em casa na quarta-feira, vou relaxar um pouco dela. Espera aí, papai, que tem outro vídeo que o senhor não viu ainda. Eu falei, ai meu Deus, vamos arrebentar comigo essa semana. Meu filho Felipe falou aqui, estava lá, e estava Daniel de Souza, Paulo Júnior, uma turma, gente, só gente boa. Falei, olha, eu estava sentado, eles não viram, mas eu estava com os olhos mais molhados do que antes. Aí eu falei, graças a Deus terminou. Aí sexta-feira no escritório, eu falei, olha, eu queria reunir os funcionários aqui na sala de reunião, fazer um bolinho e agradecer os funcionários. Aí eles fizeram lá no salão 2, chamaram todo mundo, fizeram um lanche, eu chego lá, aí de novo, quem vai querer dar uma palavra para o pastor Zé João, Lucília? Meu Deus. E eu sempre com o olho molhado, eu sou duro na queda, vai chorar, né? Mas olha, irmãos, a Lucília é a metade do meu ministério. Ela foi honrada junto comigo. E eu quero dizer, irmãos, ouvi muitas coisas preciosas semana passada. De domingo, segunda, quarta e sexta. Mas tudo aquilo que eu ouvi, tinha horas que eu pensava assim, será que eles estão falando isso para mim mesmo? Uma mulher que estavam falando também do marido dela no caixão, e ela sabia quem era a peça. Aí ela disse para o filho, vai ver lá se é o teu pai mesmo que está naquele caixão. Porque não é nada disso não, convivi com ele 30 anos e não é não, mas depois que morre, né? É uma maravilha. Bom, irmãos, mas o que eu quero dizer, deixar o pastor Francisco, que aquelas homenagens foram fruto dessas passagens das Escrituras na minha vida. E ainda tem, mais um pouquinho, eu não vou demorar, eu estou vendo ali, eu descontei só aquele minuto dos avisos. Ainda tem 4:2 de 2 Coríntios, Paulo diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Para mim esse texto é poderoso, porque Paulo está falando de não mercadejar a palavra. Temos esse ministério, verso 1, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos, e aqui Paulo diz, irmãos, ele falou consciência para com Deus, agora consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Que Deus te abençoe, pastor Francisco, muito com esta palavra. E eu vou só citar, nem vou ler, para mim serviu, eu digo, estou falando de todas as palavras de carinho que os irmãos deram, mas para mim outro texto que me norteou no ministério foi Atos 20, 24, quando Paulo diz, por que vocês estão chorando? Ele ia sofrer em Jerusalém. Ele diz, eu estou pronto não só a sofrer, mas a dar minha vida pelo Senhor. Aí ele diz, conquanto que eu termine o meu ministério. Ele diz, a vida não considero preciosa para mim, contanto que eu complete o ministério que o Senhor me deu. Então, irmão, sempre que eu estou nesses aviãozinhos aí que cai um por semana, pode ver, toda semana cai um avião, não sei aonde, caiu esse pequeno que a gente viaja aí. Pastor Cid, de vez está lá em cima. Só que os aviões da Asa de Socorro só caiu uma vez e ninguém sofreu nada, e da Missão do Céu não caiu. Se cair, Missão do Céu, né? Já transfere os irmãos imediatamente. Mas aqui, irmãos, eu quero deixar mais 2 versículos e vamos terminando. Quando o pastor diz, vamos terminando, você já sabe como é. 2 Timóteo 4, 5, Paulo diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas,
suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa palavra me ajudou profundamente nesses anos. Eu entrego a pastor Francisco. Também, 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E Paulo continua falando dos seus sofrimentos. Esse tu, porém, aqui, irmãos, tem que entender que de 1 a 9, Paulo falou dos tempos difíceis, que seriam os últimos dias, que eu não vou ler, está aí, nós já lemos muitas vezes. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí você vê toda a relação aqui, o caráter desses homens. Depois que ele fala de toda essa desgraceira, ele diz: Timóteo, tu, porém. E eu tomo essa palavra para mim, irmãos, cada pastor, cada líder, sabendo que nós estamos num mundo que a desgraça está exposta, os homens teimam em se matar, em se agredirem, e tantas coisas terríveis. E essa palavra, tu, porém, apesar de toda a situação, que pode piorar, e aqui, irmãos, eu não falo, tu tens seguido o meu ensino, mas sim, tens seguido o ensino de Paulo e de Jesus, e continua a seguir. Se meu exemplo ajuda em alguma coisa, que seja também para a sua edificação. E uma palavra, irmãos, essa palavra de 2 Timóteo 3:10 e 2 Timóteo 4:5 é também uma palavra para a igreja. Tu, porém, você sabe onde trabalha, sabe as negociatas, sabe as propostas. Tu, porém, essa adversativa, mas, porém, contudo, todavia, seja diferente. E aqui, irmãos, essa palavra para a igreja. Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Sabe o que é isso? Sacerdotes do rei. 2 Pedro 2, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar nesse mundo as virtudes de Jesus. Tem duas pessoas que nós conhecemos aqui, que foram capelães da rainha da Inglaterra, que é a única crente de toda aquela turma da coroa. Dr. Martin Lloyd Jones e Dr. John Stott. Eles eram capelães da rainha. Nós somos servos do rei, irmãos. Jesus. Somos servos de Jesus. Sacerdócio real. A rainha da Inglaterra disse: o meu prazer, meu desejo for, quando fechar os olhos aqui, chegar no céu e me ajoelhar nos pés do meu Salvador. Se ela tiver coroa lá, pegar essa coroa e colocar nos pés dele. Isso ela falou e está escrito. E para terminar mesmo agora, de verdade, vou até fechar a Bíblia. Eu desejo, pastor Francisco, que você termine seu ministério. Eu quero terminar assim como Samuel terminou. Como foi que Samuel terminou? Está lá em 1 Samuel 12, 3-5. Samuel, quando passou para Saul, ele falou com o povo: quem de vocês eu tomei emprestado e não paguei? Quem de vocês eu aceitei suborno? Quem de vocês me acusa de alguma coisa? O povo disse: não, de nada, nós. Ele disse: Deus é testemunha. Ele disse: vós também. Eles disseram: sim, nós somos testemunha. Seja assim na sua vida. E Paulo disse lá em Atos, também, capítulo 20, do verso 32 e 35, ele disse: vocês não vão, eu vou ler porque é só um versículo que está me interessando e eu
Não estou lembrando exatamente, eu não quero ser infiel às Escrituras. Mas Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, e ele diz uma palavra, que essa palavra está também há muitos anos no meu coração, Atos 20, 32 a 35, verso 33. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. No caso, ele fazia tendas. Sabe, irmãos, aqui na igreja tem algumas pessoas ricas, poucas pessoas. Eu visitava e visito um casal, 2 casais, que moram em apartamento aí de 2 milhões para frente. Alguns, cobertura. Eu posso dizer, estou terminando minha vida como pastor titular. Eu nunca pedi nada deles para mim. De um casal eu pedi: você pode apoiar um projeto social? Você pode fazer tal coisa para a igreja? Para mim, o tamanho da sala deles, do tamanho maior do que a minha casa. Mas nunca, e eles me respeitam. Um dia eu estava conversando com um deles, disse assim: pastor, o senhor quer que nós vamos te dê um dinheiro para a igreja? Porque ele não é crente, a esposa é. Um dinheiro ou um carro para a igreja? Eu falei: um carro. Eu preciso de uma Kombi para missões. Eu falei: então vou mandar uma Kombi para ela. Eu falei: tá bom, 0 quilômetro. Kombi velha, deixa para você mesmo. E aqui, irmãos, a Bíblia diz que devemos honrar. É digno de dupla honra os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, por favor, vocês me honraram, honre o pastor Francisco, honre os pastores, honre seu pastor que está lá na congregação, o evangelista, honre. E alguém diz assim: pastor, o senhor vai passar o cajado? E até o pastor Francisco: não, pastor, nós temos cajado. Vai ter 2 cajados, e aqui tem mais de 20 cajados, porque cada pastor tem exercido o seu ministério. E a minha proposta para o conselho é: cada pastor auxiliar que completar 30 anos de serviço, fazer um culto, um belo culto em ações de graças, fazer um belo de um boletim especial, porque honrar esses homens que estão servindo a Deus. Aí eu disse: pastor, o senhor vai passar a tocha? Eu disse: vou passar a tocha, mas eu li uma coisa essa semana que me deixou mais animado. Disse: irmãos, nós temos uma ideia de corrida de 4, revezamento, um vai passando para o outro, mas a nossa tocha é diferente. Eu quero, com essa tocha que Deus me deu, acender muitas tochas que estão apagadas por aí. Eu vou dizer, irmãos, ouça bem o que eu estou dizendo. Deus está me dando um ministério, eu vou ter mais tempo para orar e jejuar, e você vai ouvir falar de um homem cheio do Espírito Santo, uma tocha grande, para incendiar muitas tochas por esse país e pelo mundo afora. Queria orar, terminar. Pastor Francisco tem uma tocha. E eu estou aqui também incendiando mais a tocha dele. E nós temos tochas para incendiar. Nossa igreja no Brasil, irmãos, apagou o fogo faz tempo em muitas igrejas. Desse tamanho as igrejas. Formalismo, tudo pequenininho. Na década de 50, nós éramos a maior denominação do Brasil. Mas eu tenho o livro de 59, quando foi os 100 anos. Sabe como é o nome do livro? Oração e Avivamento. Agora, em muitos lugares, é assim: e acabou.
Sabe o que é isso? Icabode. E foi-se a glória de Deus. Essa glória está aqui sobre esta igreja, para fazê-la crescer. Vamos orar, queridos. Pode ficar sentados. Obrigado, Senhor, por esses 42 anos. Abençoa ricamente a vida do pastor Francisco, de cada pastor que vai estar acompanhando. E faz esta igreja 100 vezes maior nos próximos anos, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Irmãos, igreja do Senhor, tempo de emoção mesmo, né? Muita emoção. Mas também, irmãos, muita consciência, muita razão, pé no chão e estribados na palavra eterna do Senhor, que está estabelecida no céu para sempre. Nós queremos prosseguir agora com esse momento, também lembrando dos irmãos que estão lá no espaço Pedras Vivas. Os irmãos não estão sozinhos. Amém? Amém. Muito bem. Tudo que está acontecendo aqui, também os irmãos estão vendo lá no Pedras Vivas. Eu quero prosseguir com esse momento agora. Deixei para esse momento, mas o pastor João já fez. Então, feito está, não é isso? Deixei para esse momento para pedir para a família do pastor Francisco ficar de pé. Mas já ficaram, não é verdade? O pastor João já antecipou essa etapa, então, glória a Deus por isso. Irmãos, eu estava ali sentado pensando nesse momento e lembrando que esta é a segunda transição pela qual Deus me deu o privilégio de estar passando. Quando a igreja passou para o pastor Zé João, vindo do pastor Caio. E agora a igreja está passando para o pastor Francisco, vindo do pastorado do pastor Zé João. Eu não sei se verei a terceira. Não sei, mas quem sabe. Diz o pastor Francisco que eu vou durar ainda uns 15 anos. Já é alguma coisa, porque o pastor Zé João disse que tem 30 e mais 30 para ele. 120 anos, glória a Deus. Se é a vontade do Senhor, que se cumpra. Quero chamar aqui à frente agora o presbítero Jorge Barros. Cadê você? O Jorge, ele está na liturgia, aí ele vai trazer uma palavra em nome do conselho da igreja para o pastor Francisco e para a igreja também, uma vez que ele está aqui como secretário do conselho da IP Manaus. Quantos minutos? 1, 2, 3, 4, 5. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que missão, né? Que missão. Talvez não devesse eu estar aqui em cima, mas aprove o Senhor que eu estivesse aqui e eu estou representando a igreja, o conselho da igreja, conselho que representa a igreja. Mas muito bem, eu ontem à noite olhando as atas da igreja, tentando reunir alguma informação a respeito do pastor Francisco, e eu descobri lá que no ano de 2012, o conselho decidiu em tornar o pastor Francisco como pastor auxiliar desta igreja, mas para assumir na metade do ano seguinte, que seria o ano 2013, ou seja, nesta metade deste ano de 2018, está completando exatamente 5 anos que o pastor Francisco é pastor auxiliar, só que hoje ele é o primeiro dia dele como pastor titular. Aliás, já saiu até no boletim. Pastor titular e o pastor emérito ali. Pastor emérito. Então, mas eu penso que mais ou menos 6 meses atrás, o conselho elegeu uma comissão onde o pastor José João, eu, o presbítero Haroldo, presbítero Eli, quase pastor ali, e o presbítero Júlio Bessa, para nós ouvirmos o pastor Francisco a respeito
dele vir de Sorocaba para Manaus. E ali foi o primeiro contato, digamos assim, oficial com o pastor Francisco, juntamente com os irmãos, e ali eu pude perceber, não foi só a irmã Terezinha que profetizou, eu não fui o profeta, mas eu creio que Deus falou no meu coração que ele seria o futuro pastor titular da igreja. Eu até introduzi alguma palavra e ele disse, fica quieto. Então, Deus me deu essa graça de discernir que ele seria o pastor titular desta igreja, né? Muitos dos irmãos que já ouvi falar, por que não o pastor A, B ou C? Eu não sei, é pergunta de Deus. Entende? Foi a vontade de Deus que assim aprove a ele querer o pastor Francisco como pastor desta igreja após o pastor José João. Isso foi o primeiro momento. O segundo momento foram esses 5 anos de 2013 para cá, 2018, eu convivi, digamos assim, intensamente com o pastor Francisco no gabinete dele, perturbando, né, pastor? Conversando com ele, aquilo que eu pensava, imaginava, sentia que seria bom para a igreja, né? E ele sempre dizia, olha, eu não sou o pastor da igreja é o pastor José João, está entendendo? Mas não, eu dizia para ele, não, mas o que eu estou lhe falando é para quando o senhor se tornar pastor titular, o senhor já implementar, já estou dando ferramenta, subsídio para alguma coisa nova acontecer. O pastor José João fez muita coisa. Ele não podia fazer tudo, porque a igreja prossegue, né? Então, era isso que eu dizia para ele. E agora, esse foi o segundo momento. E o terceiro momento, o momento que começa hoje, tá certo? E que a gente vai caminhar junto. E eu gostaria de dizer para a igreja que estejamos orando pelo pastor Francisco, tá certo? Eu acredito que quem mais vai orar pelo pastor Francisco é o pastor José João, porque ele foi o responsável. Não pode dar errado e não vai dar errado, porque é de Deus. Ele é o responsável. Se der alguma coisa errada, que eu creio que não vai dar, né? Ele é o responsável, porque foi ele o instrumento de Deus para trazer o pastor Francisco para cá. E depois do pastor José João somos nós. Nós iremos orar por ele. A Bíblia diz que nós somos, lá em 1 Coríntios, acho que 3:9, que fala que, porque de Deus sois cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, nós somos cooperadores, tá certo? Nós somos edifício de Deus que vamos somar para que o ministério desta igreja continue. Não é o ministério do pastor Francisco somente, mas o ministério da igreja, que é de anunciar o reino de Deus em Manaus, no Amazonas, no Brasil e fora do Brasil. E nós temos feito isso, graças a Deus. O pastor José João foi esse homem e será esse homem que vai manifestar juntamente conosco, anunciando a palavra de Deus a todo aquele que Deus preparou para ouvir e receber de Cristo Jesus a salvação. Amém? Essa breve palavra que eu gostaria de deixar, e eu vou estar de olho no pastor Francisco. Já estou de olho, ele sabe disso. Eu vou estar de olho junto dele, mas é para ajudar, não é para criticar, não. Fica aqui, Jorge. Glória a Deus. Irmãos, eu cometi aqui um leve equívoco. Eu deveria ter pedido ao pastor Francisco para subir e tomar assento nesta cadeira aqui, ó. Vai ficar aí? Você quer ficar aí? Tá bom. Então, já que você quer ficar aí, então permaneça. Mas daqui a pouco você virá. Tá bom. Então, louvado seja Deus. Obrigado, querido. Irmãos, agora eu fui incumbido também de falar alguma coisa acerca do pastor Francisco. Isto é uma palavra de gratulação, de encorajamento e também pensando em tudo aquilo que Deus vai fazendo através de nossas vidas. Ele acabou de citar um texto em 1 Coríntios 3:9, e que a gente sabe que Deus, ele frutifica, ele ministra, ele faz crescer, e ele planta e ele colhe sobre a igreja, que é a sua lavoura. Todos nós somos esta lavoura. Muito bem. Pastor Francisco, Losângela, Mateus, Lucas, noras, estão aqui. Ou Tomás, Mateus e Tomás e as noras, e os parentes estão aqui. Louvado seja Deus por esse tempo de chegada.
Lucas e Tomás. Levanta o braço, Lucas. Levanta o braço, Tomás. Pronto. Tomás é o nome do meu neto também, netinho, Tomás. Ele diz assim, agora sim. Pastor Francisco, Igreja do Senhor, como vice-presidente do conselho e estando ao lado do pastor Zé João tantos anos, eu estava lembrando ontem o que falaria com os irmãos, com a igreja e para ele. Lá pelos idos de 2010, aproximadamente, 11, não sei bem, não lembro bem a data, o pastor Zé João fez um compromisso com o pastor Francisco de pregar lá na igreja presbiteriana de Sorocaba. Acho que foi 2010, 2011, uma coisa assim. E o pastor Zé João tinha uns compromissos para serem feitos, e um dia ele me chamou lá na sala dele e disse assim, Zé Nery, você vai para Sorocaba. Eu vou fazer o que lá, pastor? Você vai falar lá numa conferência sobre grupo familiar. Eu disse, sim, você. E eu disse, mas onde é? Disse, lá com o pastor Francisco. E aí, irmãos, como todo pastor sabe, o que acontece na barriga? Um frio, né? Eu fui muito por aí, pelo Brasil afora, ministrar para vários pastores, inclusive num presbitério muito fechado, em Minas Gerais, não vou citar nomes aqui, mas eu fui, e o frio da barriga vai junto. E aí eu fui orar, e pensar, e orar, o que eu ia falar, era uma conferência. Aí um dia eu não senti liberdade, voltei com o pastor Zé, pastor, não vou não, por favor, eu não quero ir não. Aí ele disse, mas Zé Nery, você conhece tudo isso? Eu digo, eu sei que eu conheço, mas eu não tô querendo ir, pastor. Por favor, vai lá. Mas Zé Nery, mas vai lá, pastor. E o certo é que eu não fui, como ele acabou de falar aqui os textos, muito paciente, muito amoroso, muito companheiro. Eu não estava transferindo macaquinho para cima dele, de forma nenhuma, mas ele foi. E nesse contato, iniciou-se então um contato entre ele e o pastor Francisco. Não estou falando isso para dizer que fui algum instrumento para isto, não. Mas é que a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, a sequência os irmãos conhecem, ele foi lá, tiveram contato, depois ele veio aqui. E eu quero dizer ao pastor Francisco que quando ele estava, antes de vir, de novo, o pastor Zé João me chamou e como que meio que confidenciou, disse, olha Zé Nery, eu estou orando muito e eu penso que Deus está levantando a pessoa que deve vir para cá. Eu disse, mas de fora, pastor? Ele disse, sim, provavelmente sim, mas está tudo ainda em oração, ninguém sabe nada, e tá bom. E tempos depois, estava aqui o pastor Francisco para pregar em nosso meio a palavra de Deus, e Deus foi conduzindo tudo isto, e em junho de 2013, ele desceu nesse aeroporto de Manaus. Quando saiu lá no aeroporto, sentiu aquele calor, irmãos, era o calor do Amazonas, junho, já estava bem quente. E o nosso pastor, por 2 vezes, me chamou e disse, Zé Nery, eu quero que você fique muito próximo do pastor Francisco. Então, os irmãos perceberam que a gente tem estado muito juntos, e em obediência a Deus e à voz e à orientação do pastor, eu me aproximei muito do pastor Francisco. Quando o vi pela primeira vez, o meu sentimento, irmãos, foi o mesmo do presbítero Jorge, imaginando que seria ele a pessoa. Ainda não sabia, depois é que o pastor João deu um pequeno toque. E hoje nós estamos aqui para ver esse processo conduzido pelo Senhor a se concretizar na pessoa de ambos, tanto o pastor Zé João quanto o pastor Francisco, e na vida da igreja também. Eu estive com o pastor Francisco quando ele chegou, cerca de 60 dias, ele já falou isso algumas vezes, quase trancafiados numa sala, pensando, reescrevendo a questão das 4 estações. Também não estou falando isso porque estou procurando glória. Aliás, eu gosto muito de estar por trás, lá pelos bastidores. E de fato, Deus tem dado ao pastor Francisco esta capacidade de planejar, de empreender também. Ele é empreendedor, ele é sanguíneo.
mas é controlado pelo Espírito Santo. Uma vez eu estava conversando com o pastor Zé João, tem anos. Ele disse: Zé Nery, eu sou sanguíneo. Ele fez assim: eu sou sanguíneo. Mas eu deixo o Espírito Santo me guardar, me controlar. Glória a Deus. Esse é o homem empreendedor. Eu quero agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da família, pelas orações, as muitas orações desta igreja, pela vida do pastor Zé João, mais uma vez. Ele, um dia, em viagem comigo, ele disse: Zé Nery, uma coisa muito difícil na vida de um pastor titular. O que é, pastor Zé João? É você quebrar o seu ministério, partilhar o seu ministério, entregar o seu ministério para outros líderes do seu lado. Ele estava dizendo que ele não queria ser Cumaru. Os irmãos que já ouviram ele falando na ilustração do Cumaru e da Oliveira. Ou seja, ele, como pastor titular desta igreja, começou a ir facilitando o ministério de outros pastores. E o resultado nós conhecemos hoje, para a glória de Deus, um grupo grande de pastores que estão pastoreando no seio desta igreja. Para a glória de Deus, irmãos. Eu quero agora pedir ao pastor Francisco que, por favor, agora venha à frente, tome assento aqui, e convidar o pastor de Jardim também, que é o presidente do presbitério, do PRAM, convidar a CE, a comissão executiva que está presente aqui, por favor, subam. O pastor Francisco pode sentar-se. A comissão executiva pode vir à frente. O pastor de Jardim, irmãos, ele é o presidente do nosso presbitério, já pelo terceiro ano. O colegiado pastoral, os presbíteros, junto com os pastores, nas reuniões do presbitério, pelo terceiro ano, tem concedido ao pastor de Jardim conduzir o presbitério, de modo que esse momento está sob a orientação dele. Queridos, bom dia. Um dia memorável para nós como igreja. 2 semanas emocionantes, não é? A que passou e essa agora. Eu, como presidente do presbitério, tenho essa honra e essa responsabilidade de conduzir a posse do pastor Francisco Santos. E já temos aqui a comissão executiva. Depois a gente haverá de convidar todos os outros pastores e presbíteros da igreja de Manaus. E eu gostaria de deixar 2 textos com o irmão. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, que diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que nos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E ainda mais tem um texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 16, quando o profeta Jeremias diz: Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio, tu és no dia do mal. Então nós também, como pastores, não recusamos ao chamado de Deus, mas também temos que estar preparados para as aflições, para as lutas, para as dificuldades. E o Senhor Deus haverá de ser contigo mais uma vez, te conduzindo em triunfo e fazendo com que essa igreja que o Senhor entrega às tuas mãos possa florescer, frutificar e crescer mais e mais. A Deus toda a glória. Amém?
Nós gostaríamos que o irmão fique de pé, por gentileza, e nós temos algumas perguntas constitucionais, a fim de que a gente possa concretizar esse momento da posse. Em nome da Trindade Soberana, essa comissão executiva e os demais membros do presbitério se faz presente aqui na incumbência de dar posse ao novo ministro dessa igreja, conforme às exigências constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, agora, convido o amado irmão a responder às seguintes perguntas que ora vou formular. O irmão promete manter zelosa e fielmente as verdades da Escritura, a pureza, a paz dessa igreja, seja qual for a perseguição ou a oposição que contra si se levante por esse motivo? Promete ainda, como cristão e ministro do Evangelho, ser fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou público, e se esforçará com a graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por sua conversação, pelo seu modo de andar, pelo exemplo de piedade diante desse rebanho, o qual o Senhor te constituiu como ministro? Promete ainda estar pronto a tomar sobre si o cargo dessa igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar esse convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Com a graça de Deus, prometo. Amém. Convido agora todos os pastores da IPM para tomar posição aqui em cima, e convido o pastor Wellington para dirigir as perguntas à amada igreja. Conselho também, por favor. Como falou agora há pouco o pastor Jardim, essas perguntas são constitucionais, faz parte da nossa liturgia, e agora a pergunta é para a igreja do Senhor, somos todos nós. E os senhores, irmãos desta congregação, aqui, lá no Pedras Vivas, que estão nos ouvindo e nos assistindo agora também, continuam dispostos a receber como seu pastor o irmão Francisco Chaves, aqui presente, a quem convidaram, elegeram para este fim? Vocês prometem assim? Foi fraco. Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e se submeter a ele no devido exercício da disciplina? Prometemos? Prometem animá-lo em seu trabalho, no esforço que empregar para a instrução e edificação espiritual de suas vidas? Prometem? E enquanto ele for seu pastor, continuar a dar-lhe a manutenção que eles prometeram e fornecer-lhe o necessário para resguardar a honra e o testemunho do Evangelho e para o seu conforto entre vocês? Prometemos? Assim, irmãos, está completo essa parte institucional. Pastor Jardim. Nós iremos agora convidar o pastor emérito dessa igreja, pastor José João de Moreira Mesquita, para fazer a oração de posse do pastor Francisco Chaves e termos assim um novo pastor na direção desse rebanho. Convidamos aos pastores do PRAM que se acerquem, e se porventura houver algum representante de outro presbitério aqui, que venha também fazer parte desse momento tão ímpar, tão singular da IP Manaus. Muito bem, queridos. Vamos ficar todos em pé. Esse é um momento muitíssimo importante, pastor Francisco. Pode chegar mais aqui para impor as mãos. E
chamar a Losângela para estar aqui ao seu lado, deixar livre aqui só para o pessoal poder registrar esse momento. Losângela pode subir. Irmãos, esta igreja tem um privilégio de receber então o pastor Francisco como pastor titular e uma transição de 5 anos. As igrejas fazem transição em fim de semana. Então, os evangelistas da igreja também, irmãos, podem estar aqui, por favor. Tem aqui alguns evangelistas que são líder de congregação, pode subir também aqui. E realmente esses 5 anos foram de muita observação, de muita orientação. E pastor Francisco adquiriu esse DNA da igreja já, só falta o cabelo que ainda está a caminho, está em processo, mas, irmãos, eu estou muito feliz e muito tranquilo. Muitas pessoas perguntam, pastor, como é que o senhor está? Eu não sei se vocês perceberam como eu estou alegre de um dia para cá. Até minha roupa está mais leve, estou indo trabalhar agora de calça jeans, uma camisa mais folgadinha. Eu estou por dentro muito tranquilo, irmão. Vamos impor as mãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós empossamos nesta hora pastor Francisco como pastor titular desta igreja, inclui as suas 123 congregações, mais 20 pontos de pregação. Senhor, nós oramos agora pela vida dele, pela vida da Losângela, que vai precisar tanto da tua graça para acompanhar seu marido nesta caminhada. E como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, nós encomendamos a palavra de Deus e a sua graça. Que o Senhor tome em suas mãos e use por anos nesta igreja, guarde-o de todas as afrontas do maligno. O Senhor lhe dê saúde, paciência e continue a desenvolver aquelas virtudes que nós falamos aqui nesta manhã. Senhor, tu fizeste mais humilde, porque depois de ser pastor titular por 20 anos, ele se tornou pastor auxiliar por 5 anos. Abençoa-o, capacita-o, que a tua suficiência seja suficiente para ele. A tua graça, a tua misericórdia se renovando. Em nome de Jesus. Amém, amém. Em nome de Jesus, amém. Quero cumprimentar agora o novo pastor titular desta igreja. E a sua esposa. Esse é o momento de os colegas também abraçarem, mas pode ser, então, o pastor, como está o programa, ele vai falar agora e pode ser no final, tá bom? Fique aqui, por favor. Os irmãos podem ficar aqui mesmo, todos os irmãos. Eu vou cumprir o horário, os irmãos podem assentar-se, por gentileza. Eu vou cumprir o horário, porque 11 horas tem escola bíblica, irmãos. Então eu prometo que 11 horas eu vou encerrar. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida da Losângela. Losângela, o pastor Zé João disse que a Lucília tem uma contribuição significativa, exponencial, de 50% no seu ministério. Eu falo a mesma coisa. Ontem eu compartilhei com os meus filhos, dizendo que ela tem 55%, eu tenho só 45%. Porque ela me viu crescer, ela me levou a Jesus, ela sempre esteve ao meu lado e sempre foi uma mulher de Deus, conduzindo a família como uma mulher de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida dela e pela vida dos meus filhos. E quero agradecer a presença dos meus cunhados que estão aqui, que vieram celebrar Deus comigo, conosco,
esse momento muito importante. A Maria Eunice, a Nájila, o André, já deve... Cadê o André? O André está aqui, não é? E os meus 2 filhos, que eu sempre disse a eles que a coisa mais importante na vida é ser um homem de Deus. E nós louvamos a Deus porque nós temos 2 homens de Deus que caminham conosco na nossa caminhada cristã. Eu quero agradecer ao pastor José João, que me ensinou a comer peixe. Teologicamente falando, irmãos, né? Porque durante todo esse período, eu penso que ele teve mais convicção de que eu seria um dia um pastor, para junto com a igreja pastorear a igreja, com os meus irmãos, outros pastores, evangelistas, missionários dessa igreja e suas famílias, do que eu mesmo. E essa convicção, já disse e vou repetir. Pastor, o senhor me quer aqui porque o senhor deseja que eu continue trabalhando como seu auxiliar, ou é de Deus, que vem de Deus essa convicção? E ele sempre falou claramente, daquele jeito dele. É de Deus. Então vem de Deus. Então começou aí todo um processo, e que ninguém sabe, mas eu vou poder revelar agora, porque algumas coisas que alguns pastores começam a falar é depois que se torna pastor emérito. Vocês já perceberam que o pastor José João está havendo uma revolução, porque agora ele vai falar tudo, e eu estou preocupado com isso. Mas nesse processo todo, eu estava em São Paulo acho que era o casamento do Lucas, e nós estávamos reunidos quando eu recebi uma mensagem do pastor José João dizendo: eu estou reunido com o conselho da igreja, e o conselho da igreja unanimemente entendeu que você seria o pastor da transição, né? Aquilo foi uma surpresa para nós, no sentido de nós não esperávamos naquele momento. Sabíamos que já estava acontecendo esse processo. Então eu creio, irmãos e irmãs, que tudo tem sido feito no Senhor e para a glória do Senhor. E a naturalidade que nós desejamos, como está ocorrendo aqui, seja algo muito natural no decorrer desta igreja. Porque eu entendo de que o pastor titular, sozinho, ele certamente não irá prosperar na sua visão ministerial para uma igreja. E de maneira mais específica, esta igreja, ela não tem uma característica de ter um pastor que fala e todos obedecem. Não. Esta igreja é um colegiado de pastores, colegiado de evangelistas, colegiado de missionários, liderança de ministérios da igreja, liderança de grupos familiares, ministérios da nossa igreja, departamentos internos, toda essa liderança junto com a igreja, nós vamos continuar servindo ao Senhor. É apenas uma mudança de titularidade, mas a continuidade e a maneira de ser da nossa igreja, essa igreja, ela vai continuar sendo como ela é, uma igreja eminentemente missionária para a glória de Deus. Eu preciso falar mais um aspecto importante. Todas as vezes que eu assumi um pastorado de uma igreja, este é o terceiro momento de pastorado. Primeiro começou quando nós plantamos uma igreja em Itapeva, numa congregação, era uma congregação no pé de uma favela, e eu pedi a Deus, era um jovem pastor, recém-ordenado, eu pedi a Deus que Deus me desse graça para pastorear aquela igreja. E o Senhor me deu a visão de que o pastor José João aqui mesmo compartilhou, sobre ser um jovem pastor pastoreando uma igreja. E eu recorri exatamente a Timóteo, no sentido de: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeste a respeito das Sagradas Escrituras, principalmente. E eu comecei meu ministério pautado nas Escrituras, na Palavra de Deus. E Deus deu graça, éramos 70 pessoas na organização daquela igreja, muitas pessoas simples, e Deus nos forjou ali, eu, a Los Angeles, nossos filhos, naquele ministério.
E o fruto daquele ministério foi que quando nós saímos, depois de 4 anos, havia ali um grande número de irmãos servindo ao Senhor, mais de 300 pessoas servindo ao Senhor. E naquele dia, em um daqueles momentos tão importantes da minha vida ministerial, e eu creio nas Escrituras e creio que Deus usa homens e mulheres de Deus para falar com sensibilidade algumas palavras. E chegou uma senhora de Deus, uma mulher preciosa, uma senhora já bem idosa, cabelinho enroladinho no cocózinho ainda, e chegou para mim e disse, e a Rosângela lembra disso, disse assim, você vai ser pastor de uma grande igreja. Eu digo, eu já sou. Porque, irmãos, o meu olhar era para aquele número de pessoas e o que Deus estava fazendo ali. Passaram 4 anos e Deus nos chamou para pastorear uma igreja em Sorocaba. Igreja Presbiteriana Filadélfia, essa igreja que forjou um outro aspecto do meu ministério, que foi exatamente ter a percepção de quem faz a obra é o Senhor e tão somente ao Senhor. Chegamos naquela comunidade, naquela igreja amada, e Deus começou a acrescentar pessoas naquela comunidade, e eu falei, agora eu lembro daquela palavra daquela senhora, a igreja está crescendo. Então é essa igreja que Deus está falando, é essa igreja que Deus está ministrando na minha vida. E Deus deu a palavra para aquele momento, que foi em Neemias capítulo 4, sobre levantar, reconstruir os muros de Jerusalém. E Deus colocou claramente de que você estaria ali para reconstruir alguns muros daquela comunidade. E eu norteei meu ministério naquela palavra, e lembrando, e Deus foi acrescentando, eu disse, eu vou jubilar nessa igreja. Eu vou jubilar nessa igreja. Porque meus filhos aqui, minha esposa trabalhando, meus amigos, as pessoas da cidade, as pessoas várias vezes, liderança da cidade, dizendo, você não quer ser cidadão de Sorocaba? Irmãos, eu nunca aceitei ser cidadão por causa desses elementos políticos que estão em torno disso. O dia que nós construímos um templo, ou reformamos um templo que nós compramos, o pastor Zé João conheceu, porque a igreja estava crescendo, o presbítero disse, pastor, o senhor não quer colocar uma placa aqui que o senhor fez parte da compra desse templo? Eu disse, não, meu irmão, esse templo é do Senhor. E foi assim que começou a nossa caminhada. E eu fiquei com aquela mente, esta é a igreja. E a coisa mais importante na vida de um pastor é ele não permitir que o seu coração fique simplesmente ligado àquelas circunstâncias que muitas vezes são aprazíveis, são prazerosas, são agradáveis, que é você ficar muito num lugar tranquilo. E um dia eu estava em casa e ouvi uma voz, está na hora, está na hora. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, irmãos, vocês sabem muito bem que aqueles irmãos de outras denominações mais, nós sabemos que nós somos pentecostais à luz de Atos capítulo 2, mas os movimentos pentecostais, quando Deus revelou, irmãos, na hora a pessoa já vai fazendo o que tem que ser feito. Mas presbiteriano não é assim. Presbiteriano, quando Deus fala, primeiramente ele diz, isso é coisa da minha cabeça ou é coisa de Deus? E aí depois ele vai entendendo, e foi nesse processo que Deus fez uma obra maravilhosa, dizendo, chegou o teu tempo, vai para o norte. E aí o pastor Zé João e o pastor Zé Nery já compartilharam, eu já compartilhei com a igreja o que ocorreu. Mas a coisa mais importante, eu ouvi a voz de Deus novamente na minha vida e no meu ministério. Não fique no ostracismo, não fique só nesse aspecto aqui. Ouça a minha voz, eu ouvi a voz do Senhor. Foi difícil? Foi. A nossa despedida na igreja que nós amamos, a Igreja Presbiteriana Filadélfia de Sorocaba, uma igreja maravilhosa também, igreja preciosa. Eu não posso deixar de falar isso, porque é verdade. Mas a coisa mais significativa que aconteceu foi quando nós estávamos na despedida, eu e minha esposa, lembrei do pastor Zé João e a Lucília sentados aqui na cadeira, nós estávamos sentados, eu lembro como se fosse hoje, a roupa que a Luzângela estava vestindo, uma blusa, porque era frio, e o presbítero, Roberto Silva, o conselho todo reunido, me entregaram uma placa também, pastor, esse negócio de entregar placa funciona, pastor. Mas ele disse algo que eu quero para essa igreja também.
Ele disse: o pastor Francisco entrou pela porta da frente dessa igreja. E ele e sua família estão saindo pela porta da frente dessa igreja. Irmãos, irmãs, eu entrei pela porta da frente dessa igreja. E eu não sei quanto tempo o Senhor quer-nos aqui. Se seja 5, 10, 20, não é? Deus sabe. Mas eu quero sair pela porta da frente com a minha família, em nome de Jesus. E qual foi a palavra que Deus me deu? Ela está no boletim. Eu gostaria que você lesse o boletim, e ali está o teor. Não vai dar tempo para eu fazer isso agora, mas ali está o teor, a expressão exata do que eu penso sobre ministério. O que eu penso que Deus falou comigo. Eu só quero ler o texto para encerrar esse momento. Só o texto. E expressar aos irmãos que é exatamente assim como eu me sinto. E os irmãos do Pedras Vivas, é de Deus. Fique firme aí, queridos. Estou encerrando, tem escola bíblica aí também. Por favor, 2 de Pedro, por gentileza. 1 de Pedro, capítulo 5. Primeiro de Pedro, capítulo 5. Foi esta palavra que Deus me deu para esse terceiro momento no meu ministério como pastor titular de uma igreja. E esta é a palavra que eu quero ser, junto com os irmãos e junto com toda essa liderança que está aqui. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Queridos, esse texto é um texto significativo. Primeiro, Pedro está chamando a atenção dos presbíteros para pastorearem a igreja que estava em sofrimento. Há muitos irmãos e irmãs que enfrentam lutas e batalhas. Há muitos queridos que estão em sofrimentos em várias dimensões existenciais. Nós sabemos disso. Mas o que me chama a atenção é a palavra rogo. É uma palavra que está muito ligada à palavra parácletos, que é a ideia de consolador, que é a ideia daquilo que o Espírito Santo fez e continua fazendo na nossa vida. E quando Pedro disse rogo, ele está fazendo uma súplica. E o original aqui significa uma súplica com ternura. Rogo a quem? Aos presbíteros que há entre vós. E ele se coloca também como presbítero. Eu, presbítero. Ele não evoca, Pedro, aqui, o seu apostolado que está lá no capítulo 1, versículo 1 desta carta. Mas no ocaso, no final do seu ministério, em termos desta carta, ao escrever esta carta, ele diz: eu sou um presbítero entre vocês. Ele não colocou sobreposição, ele não se colocou acima de outra liderança. Ele disse: eu sou um de vocês. Eu quero dizer aqui aos meus pastores e aos meus presbíteros e aos meus queridos evangelistas, eu quero estar entre vocês e caminhar com vocês. E as nossas decisões sejam decisões em conjunto. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. E eu quero receber a sabedoria, o espírito sapiencial dos irmãos nessa caminhada. Nós vamos decidir tudo juntos. As decisões serão decisões de colegiado e de liderança. O conselho dessa igreja saberá todas as nossas decisões, porque nós vamos tomar decisões juntos. Juntos. E juntos com a igreja do Senhor, nós vamos caminhar, nós vamos conviver, e nós vamos ter esse estilo de vida que foi implantado pela vida do nosso pastor.
E a palavra de Deus diz aqui, pastoreai. Pastor José João, quando o Senhor Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, no final. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu não tenho dúvida que Pedro teve essa consciência de dizer isso para os seus presbíteros. Pastoreai, vamos nutrir, vamos cuidar, vamos pastorear a igreja. Queridos irmãos e irmãs, nós só podemos pastorear e nutrir uma igreja através da palavra de Deus. E que ela seja o norte dessa liderança, que ela seja o norte da nossa vida como igreja, e que ela seja estabelecida com esse grande avivamento que Deus está movendo sobre a vida da nossa igreja, para a honra e glória do seu nome. Sabe por quê? Porque nós somos apenas facilitadores desse processo. Nós somos co-pastores. A palavra grega aqui no texto para presbítero é simpresbítero, que significa co-pastor. Nós somos apenas presbíteros, cuidando uns dos outros, e cuidando do rebanho que não é nosso, porque a Bíblia diz aqui, se nós somos co-pastores, Jesus, ele é o supremo pastor. Por isso que eu pedi ao pastor José Nery que nós lêssemos o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada irá faltar para você e para essa igreja, porque o supremo Senhor dessa igreja é o bom pastor, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que o Senhor nos dê sabedoria nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Queridos, fiquemos de pé. Eu quero pedir a Lucília que venha para cá, por favor. Quero pedir a Losângela que venha, por gentileza. Eu sei que é, por favor. Eu sei que é praxe o pastor titular da igreja impor as mãos e impetrar a bênção. Mas eu quero dar a honra desse momento ao pastor emérito dessa igreja, pastor José João. Por favor, pastor José João. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nesta manhã, aqui, lá no Pedras Vivas, o que vai acontecer à noite lá no Pedras Vivas e amanhã, segunda-feira, aqui na Central. Ó Deus, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo que está aqui, está espalhado nesta cidade, está espalhado no interior. Abençoa os nossos missionários que estão em alguns países. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre vós. E sobre a igreja do Senhor que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Que segurança Tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante ao Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. inteiramente me submeti, plena alegria
Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Que segurança Tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante ao Filho que me salvou.